1828, no trajeto entre Liverpool e New Brunswick, um navio percorria, como fazia inúmeras outras vezes, uma rota destinada a dar cumprimento às suas obrigações de natureza comercial. Aproximando-se dos bancos de Terra Nova, comandante e imediato cuidaram de ter a sua atenção mais redobrada, já que uma falha na condução do barco naquela situação poderia levá-los à imobilidade e, consequentemente, até mesmo ao naufrágio. Os dois trabalhavam juntos há muito tempo, de tal forma que seus locais de atividade no barco, embora separados por uma pequena parede, uma divisória, lhes permitiam trocar ideias quando de pé se encontravam. Mas estavam sentados, checando a rota, e eis que, na escrivaninha onde se encontrava, o imediato resolve conversar com o capitão. Do exame dos instrumentos que disponho, chego à conclusão de que estamos numa latitude. Qual é a sua? E não vem a resposta. Comandante, qual é a sua latitude? E por que não recebesse resposta, ficou de pé e percebeu que havia uma outra pessoa no lugar do capitão. Ele houvera saído, abandonado, vai até lá, e quando se depara com a figura escrevendo sobre o material do capitão, assusta-se e sai correndo. Grita pelo barco e o capitão, que estava em alguma distância, o interpela. O que houve? O que houve? Tem alguém na sua escrivaninha. Na minha escrivaninha? Rapaz, você precisa descansar um pouco mais. Não tem ninguém lá. Eu lhe garanto. É um estranho. Ele está lá. Um estranho. Por favor, Bruce, você sonha. Vá para a sua cabine e recolha-se. Você não tem condições de fazer o que nós temos pela frente. Mas eu não estou variando. Há uma pessoa lá. Quem? Não sei. Só Deus o sabe. E você fez o quê? Corri. Como? Uma pessoa no meu lugar, na cabine de comando, e você corre? Vamos até lá. E quando chegam, o capitão dá uma sonora gargalhada. Eu não disse que você precisava descansar? Não há ninguém aí. É impossível. Eu vi, senhor. Ora essa. Não me venha com uma história assim sem sentido. Vamos retomar o nosso trabalho. Aliás, eu vou. Você não vai. Você deve ter dormido, sonhado. Pois bem, agora recolha-se e durma. Não é possível. Não é possível, senhor. Vamos até a sua escrivaninha. E foram e se depararam com uma inscrição. Siga a rumo noroeste. O que é isto? Quem teve a ousadia de vir até aqui escrever isto? Não é a sua letra, capitão? A minha, não. Não é a minha. Pois bem, então é de alguém do barco. E vocês imaginem
porque é assim que está registrado por Robert Dale Owen e também por Allan Kardec, no exemplar de julho de 1861 da Revista Espírita, que um a um dos marinheiros foram chamados. E mais desconfiado ainda, o capitão fez com que cada um, os que sabiam escrever, registrasse numa folha a mesma frase. As letras não batiam. Mas diante de tão clara indicação, eis que eles alteraram o curso e passaram a ir a noroeste. Não muitos nós de velocidade à frente encontraram uma embarcação avariada, seus passageiros na mais completa desnutrição e desespero. Ao vê-los, não tinham nem forças para gritar a alegria que o reencontro lhes propiciava. Trataram de embarcá-los, mas remanescia a dúvida: por que foram até ali? Questionado, o capitão do barco que fora encontrado disse: nós não temos nenhum mecanismo de sinalização. Mas o meu imediato diz que alguém nos avisou que vocês estavam aqui. Não sei quem foi. Espera aí. Há um passageiro que não viaja conosco, mas estava dentro do barco e ele disse, depois de ter dormido algum tempo, que nós seríamos socorridos, que um barco vinha na nossa direção e que ele até havia deixado um sinal para que isto acontecesse. Quem é? E ao identificá-lo, pediu o capitão, ocultando a escrita, que ele repetisse a mesma frase. Depois que escreveu, o capitão tomou da frase e lhe colocou à frente. O senhor escreveu: sigam rumo a noroeste. Pois bem, e esta outra frase? Não, esta frase, embora com a minha letra, diz a mesma coisa. Mas eu só escrevi uma frase. Não precisa dizer nada. Foi você que esteve aqui. O fato que Kardec tem o cuidado de estudar a exaustão demonstra-nos a saciedade. E somente cegos não querem enxergar que somos espíritos reencarnados. Que o corpo não é um limitador das nossas expressões, mas é um veículo que temporariamente obtemos para dar cumprimento a propósitos maiores na nossa senda evolutiva. As comunicações entre pessoas encarnadas, que vão da telepatia até a registros como estes, pululam na história. Mas o homem enceguecido, iludido por considerações as mais diversas, insiste em não identificar a sua verdadeira condição. E com isto perde tempo, perde jornadas, adia o seu próprio progresso. Quando nos debruçamos sobre a literatura espírita, percorrendo as páginas da revista O Livro dos Médiuns, vamos entender que as comunicações espíritas, elas apenas e tão somente nos sinalizam a oportunidade de que outros que já deixaram a matéria, por nós, extravasem as suas opiniões. Mas é também perfeitamente possível que isto ocorra com aqueles que aqui se encontram encarnados. No exercício da mediunidade, certa feita, tive uma destas experiências. E o relato da pessoa acerca da doença
que motivava uma das suas familiares acabou por ser confirmado. E, inclusive, lamentavelmente, é uma pena não termos aqui o testemunho temos de alguém muito caro. Isso foi confirmado. A pessoa tinha uma moléstia gravíssima e viria a desencarnar. Uma sua tia de Minas Gerais deslocou-se aqui no meio da tarde e trouxe todo o conforto que a família precisava. Isso foi registrado, daí porque fico muito tranquilo em dizer, era alguém encarnado. E nós, os espíritas, que dispomos de informações assim, entendemos por que Allan Kardec, na questão de número 413 e seguintes, do Livro dos Espíritos, objeto do nosso estudo de hoje, nos fala acerca das visitas espíritas entre os que se acham encarnados. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências, pergunta ele. São simultâneas, uma do corpo, que nos permite essa vida de relação que agora estamos tendo, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Kardec, não há duas existências, não existem. São duas fases de uma mesma existência. A existência do espírito, não somos duplos. Somos espíritos em jornada evolutiva. A emancipação da alma, como registrado no vocabulário espírita, nos dá claramente a definição deste fenômeno, porque é um estado particular durante o qual nos desprendemos dos laços materiais e, recobrando algumas das faculdades que possuímos em plenitude enquanto espíritos, nos podemos relacionar com aqueles que nos são afins. Podemos estar ao lado daqueles em quem pensamos, aqueles a quem tanto prezamos, estejam aqui ou estejam muito além daqui. Podem, portanto, diz Kardec, duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Nossa, e como podem? E como podem? Mas preste bem atenção, porque os propósitos precisam ser elevados, já que o homem que busca, nos momentos que antecedem ao repouso, preparar-se para esta volta à realidade de que somos, de onde procedemos, o homem descobrirá verdadeiros tesouros, ou chafurdar-se-á na lama dos seus instintos, embrenhar-se-á nas matas de sensações menos dignas. É preciso guardar propósito. É por isto que os enamorados se visitam, porque os propósitos são propósitos mais elevados. Depois, às vezes, enquanto marido e mulher, cada qual trilha caminhos diversos, e aqueles sonhos de outrora, aquelas vinculações e promessas, as atividades que podem ser desenvolvidas em benefício mútuo, acabam ficando de lado. É importante buscar essa construção, buscar as afinidades, e quanto buscamos tais afinidades, transformarmos a nossa vida, enquanto espíritos, numa vida que vale a pena. Que utilidade, registra Kardec, podem elas ter, tais comunicações, tais contatos, tais alertas, tais sensações, se às vezes as olvidamos? De ordinário, quando despertais, registram os espíritos, guardais a intuição desse fato.
do qual originam até mesmo certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes em tais confabulações. E aí você percebe isto. Estava pensando em te falar sobre... mas você leu meu pensamento? Não, não li. Na verdade, eu estive com você num instante, numa oportunidade em que isto nos ficou claro. Pode então o homem, registra o codificador, por sua vontade provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer: esta noite, ao dormir, vou me encontrar com o espírito de fulano, quero falar-lhe sobre este fato? Nossa, muito mais do que você imagina. Adormecendo o homem, registram os espíritos, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida, a nossa vida enquanto encarnados, às vezes não interessa à vida espiritual. Porque a nossa vida enquanto encarnados é uma vida mesquinha, é uma vida pequenina, amiudada. Somos criaturas dispostas a enumerar bens de natureza material com os quais gostaríamos de lotar armários, gavetas, escrivaninhas, prateleiras, ainda que a nossa consciência nos advirta: no mundo em que os bens são escassos, tudo o que sobra nos teus aposentos falta no de alguém. Mas a nossa consciência está desperta? Não. Somos iludidos, imaginando que a existência corporal de 80, 90, 100 anos seja a razão primeira de aqui estarmos. Ah, Jesus! Como fomos até hoje omissos, ignorando a tua advertência. De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a própria alma? Transitamos. Continuam os espíritos. Se o propósito for relevante, a coisa é diversa. Pode suceder que então o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas isto vai depender dos reais intentos. Então é possível que nos reunamos em assembleias, pergunta Kardec na questão 417, sem dúvida alguma. E aqueles que vêm ao Amor e Caridade, notadamente os que têm a oportunidade de estudar conosco, sabem que esta é uma prática que costumo sempre lhes pedir: anotem, registrem, porque verão que as atividades aqui prosseguem no momento em que nós imaginamos que todos estejam recolhidos às suas residências. Façamos bons propósitos, preparemo-nos para o recolhimento noturno, na certeza de que, através do nosso esforço, dos bons interesses que cultivarmos, encontraremos informações e forças para superar a encarnação e as eventuais dificuldades que ela nos apresenta. Porque enquanto espíritos, sabemos que temos um projeto que pode não coincidir com o nosso projeto enquanto encarnados, mas é o prioritário. Porque o que acumularmos, o que detivermos, meus amigos, ficará para a disputa de herdeiros insanos, se não lhes soubermos dar o nosso exemplo e a necessária orientação. Disputarão o quê? O que também não levarão. E levaremos o quê? Deveremos aportar na alfândega espiritual, portando mãos cheias
do bem que semearmos, preces daqueles aos quais nos dedicarmos, lágrimas daqueles que forem nos deixar no instante da despedida, que é apenas um até logo. Mas como voltar à realidade espiritual, portando valores que lá importam, se nós consumimos os nossos dias, as nossas horas, buscando o que pouco importa? É necessário acordar. Jesus, há 2000 anos, nos dirige o convite: meu reino não é deste mundo. Avançai, saí, abandonai o casulo, como faz a lagarta depois do processo da metamorfose, para ganhar asas e voar. Conhecer a realidade que nunca se finda, a realidade que nos satisfaz, porque podemos aí sim experimentar a sensação que os justos, os homens que nos dão exemplo da sua dedicação, da sua vida, nos legaram. Avizinhamo-nos do centenário de uma pessoa extremamente doce e firme em seus propósitos. Atendia pelo nome Dulce, que talvez na raiz latina do termo dê o sentido doce, doce servidora do próximo. Ah, mas passou no mundo morando num galinheiro. Sim, os que moram em mansões são insensíveis. Talvez os que morem em galinheiro sejam mais solidários. Ah, mas passou pelo mundo servindo aos doentes. Sim, muitos mesmo tendo jurado servir aos que sofrem, só atende mediante o pagamento de valores expressivos. Ah, passou a vida a cuidar dos pobres. Sim, Jesus o fez. E se queremos seguir a Jesus, se queremos ter orgulho de nos dizermos cristãos, está na hora de deixar cair a máscara e descobrir que de cristãos talvez não possamos usar nem apenas a letra C, porque preocupamos-nos conosco, com o nosso egoísmo, com as nossas próprias coisas. Ah, meus amigos, vem aí, no conjunto das questões, uma daquelas que mais me intriga, até porque acho que os espíritas poderíamos trabalhar muito isto. Quantos relatos de criaturas desaparecidas que não se sabe se estão mortas ou não. Vou me lembrar agora do caso mais famoso dos últimos tempos, embora não disponha de detalhes e nem de tempo, o caso de Madeleine, aquela criança lindíssima que num resort, na companhia dos pais, é deixada enquanto eles iam para uma refeição e nunca mais foi reencontrada. A polícia portuguesa, a polícia inglesa, a polícia francesa se reuniram para fazer as pesquisas. E Kardec então pergunta aos espíritos: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? E eu diria, poderia até mesmo obter dele a informação de onde está, como está. Quantas mães, quantas mães. Os espíritos que veem a coisa muito mais além, nos instruem. Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se não lhe houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como mesmo poderá tê-lo de sua morte. Em O Livro dos Médiuns,
No item de número 292, capítulo 26, nas perguntas que se podem fazer aos espíritos aparece: posso perguntar sobre a sorte deles? Posso pedir espíritos esclarecimentos sobre como estão na realidade espiritual? Ou como estão, se aqui não forem encontrados? Sim, e eles o darão de boa vontade, quando o desejo for de ser útil e não de curiosidade. E podem nos descrever, eventualmente, onde estão? Sim, mas atentai para o seguinte: se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para aqueles que tenham interesse em sabê-lo. Alguém poderia pedir uma prova assim? Dá para a gente entender que os propósitos do Espírito não são os propósitos do homem. E é isto que a doutrina nos vem ensinar. É isto que a doutrina nos vem permanentemente alertar. Acorda, ó tu que dormes. Desperta o teu interesse. Acende a tua preocupação, que são os dias diante da eternidade. O que são os dissabores diante da ventura daqueles que se apresentam conscientes de haver cumprido a parte que lhes compete. Mas eis que nós, visitados por pequenos dissabores, e não vou dizer aqui que separar-se de um filho esteja em tal categoria, longe de mim tal ideia. Mas uma pequena contrariedade do nosso dia já nos faz vociferar, reclamar. Não estou dizendo que é você, estou me referindo a mim. A mim. Que de tanto estudar, e talvez não tenha estudado o suficiente, ainda não amadureci para pôr este estudo em prática. E diante de um contratempo, lá estou eu agradecendo o contratempo. Puxa, quando eu fizer isso, confesso que contarei para vocês aqui. Feliz. Porque diante do contratempo insignificante, lá estamos nós a questionar a razão por que fomos os escolhidos para passar por aquilo. Quanta loucura, quanta insanidade. Encerrando este tópico, Kardec quer saber como se dá a transmissão do pensamento. E aqui, meus amigos, a ciência tem comprovado a saciedade, a possibilidade de que o pensamento seja transmitido. Existem registros, experimentos. Mas se eu transmito o pensamento e esta transmissão não se dá pelos meios usuais, né? As modernas redes sociais, o telefone, como é que alguém capta? Eu não estou lá dizendo para ele, não, ele captou. Se captou, foi fruto do quê? Ora, da existência do Espírito. O Espírito não é uma abstração. Que é o que dá causa? Aqui uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo. É a questão de número 419. Já dissemos, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga que isto é da sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. E aí vem uma expressão que de tão antiga ocupa o nosso vocabulário e retrata uma realidade. A ideia paira no ar. Sim, paira.
e cada um de nós pode dela sorver. Agora prestemos atenção, porque as ideias tanto podem ser benéficas como não. Depende do quê? Da nossa própria evolução, do nosso esforço. Se buscarmos o consórcio de ideias que façam progredir, ótimo. E aqui eu vou permitir uma interrupção, porque eu recebi ontem, acho que pela enésima vez, e parei para prestar atenção, uma ideia muito interessante. Todos trabalham aqui? Ou alguns podem ficar em casa sem fazer nada? Ótimo. Não é desta categoria, mas ela também, né? Quem trabalha, toma café no trabalho, chá, leite, água, joia. Campanha da existência. Compre uma caneca. Compre uma caneca. Bonita, feia, com cabo, sem cabo, alta, baixa, e coloque na sua mesa de trabalho. A partir de agora, tudo que você for tomar, no seu gabinete, na sua cozinha, no seu consultório, no escritório, use uma caneca. E ao final, lave-a e acondicione-a para o dia seguinte. Se fizermos isto, tomando 3 cafés ou copos d'água por dia, evitaremos que milhões de quilos de plástico detonem ainda mais o nosso planeta. Essa é uma ideia que está no ar. É bom a gente trabalhá-la. Vamos cuidar da casa para a qual voltaremos amanhã. Sim, porque, aí falo por mim, ainda terei que voltar à Terra outras tantas vezes. E gostaria de encontrar o mundo, talvez do jeito que eu tenha encontrado quando aqui aportei. Porque hoje ele está em condições muito mais lamentáveis do que aquela época. Não sou saudosista, os que me conhecem na intimidade sabem que sou progressista ao extremo, mas nós estamos detonando. E há uma ideia no ar, compre uma caneca, ok? Leve, bonitinha, ponha lá e as pessoas vão te perguntar, o que é isto? É para evitar o consumo de copos plásticos, para ajudar a natureza. Nossa, mas você acha que vai ajudar? Se ninguém fizer a sua parte, nada irá mudar de rumo. Quem sabe? Essa eu gostei. Numa dissertação da Revista Espírita de 1886, falando sobre estar no ar, o Dr. Demeure, um grande amigo de Kardec, que inclusive zelava pela sua saúde, já que o codificador, em benefício da doutrina, privava-se de repouso, privava-se de descanso, dava conta de uma correspondência imensa que lhe chegava de várias línguas e às quais ele fazia questão de responder no idioma com que lhe fora endereçado. O Dr. Demeure escreve acerca disto. Quando alguma coisa é pressentida pelas massas, geralmente se diz que está no ar. Qual a origem desta expressão? Sua origem está no sentimento íntimo e intuitivo da realidade. Esse pressentimento geral, a aproximação de algum acontecimento grave, tem 2 causas. A primeira vem das massas inumeráveis de espíritos que incessantemente percorrem o espaço e que têm conhecimento das coisas que se preparam. Em consequência de sua desmaterialização, eles estão mais em condições de seguir o seu desenrolar e prever o seu desenlace. Esses espíritos que incessantemente roçam a humanidade, comunicam-lhes os seus pensamentos pelas correntes fluídicas que ligam o mundo corporal
ao mundo espiritual. Mas há uma segunda causa, e ela está no desprendimento do espírito encarnado durante o sono do corpo. Nesses momentos de liberdade, ele se reúne com outros espíritos que por afinidade estão próximos. Penetra-lhe os pensamentos, vê o que não pode ver com os olhos do corpo, relata sua intuição ao despertar, como uma ideia que lhe fosse totalmente pessoal. Isso explica porque certas coisas brotam em vários pontos da Terra e muitas vezes se convertem num auxílio sincero para a humanidade que luta no sentido de superar-se e deixar o local onde está. Podem então, na 420, os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos, e aí vem uma imagem que dá uma ideia claríssima, né? Se a gente fizesse aqui uma pesquisa agora antes de chegar à resposta, talvez percebesse equívocos. O sujeito vem à casa espírita, é um espírito e tem ideias equivocadas. Muitos acham que o nosso espírito está dentro do corpo. Está dentro, né? Há até um filme muito conhecido em que o espírito entra no corpo, né? A tal da incorporação. Vocês estão lembrando de quem eu estou falando, o que eu estou falando, né? Já viram? Não dava para fazer ali o beijo entre... e não dava, né? Era melhor mesmo fazer. O cinema não estava preparado, o povo não estava preparado para aquilo. Então a gente saca a personagem, coloca ali o mocinho encantador e vem a mocinha encantadora e meia, foi por isso o suspiro, e a mocinha encantadora e meia então o beija e todo mundo fica, puxa, é incorporação. Não é, tá? O espírito não está dentro do corpo. A imagem que eles nos dão, a do globo de luz, e hoje em dia ninguém mais tem o globo de luz, né? Puxa, isso é coisa cafona, não vou pôr em casa. Mas imagina aquele globinho antigo, na minha casa tinha vários, né? O globinho antigo que a gente apertava, destarrachava, trocava a lâmpada, colocava a lâmpada. O espírito é a luz. A lâmpada, não, eu disse a luz. O corpo é o globo. O perispírito, talvez a lâmpada lá, mas a luminosidade, de maneira que o espírito irradia. É o que eles dizem. O espírito não está no corpo como numa caixa. Segue-se que pode comunicar-se com os outros espíritos, mesmo em estado de vigília. Agora, isto não é fácil. É preciso estar sintonizadíssimo para poder captar o pensamento. E ele tanto chega benéfica como maleficamente. E a gente capta. Nossa, essa pessoa me ama. É por isso que minhas costas travam. É o amor, né? Dedica aquele pensamento fantástico e o seu nervo ciático acende a luz amarela. Se for vermelho, todas as vezes que encontrar com ela, não mostre as costas, né? Pode ir, eu vou depois. Não, vamos junto. Não, vai você primeiro. E se não der jeito de sair, pega, abraça e leva até a porta. Pelo menos está do lado, se pegar, não vai ser no ciático. Na questão de número 141, que nós já superamos, exatamente aprendemos isso. A alma não se acha encerrada no corpo, não é um pássaro dentro da gaiola, mas é uma luz num globo de vidro, como o som em torno de uma caixa acústica. Esse é o espírito, e gozando desta liberdade, ele vai conseguir comunicar-se aos médiuns. Se o livro dos médiuns fosse lido a miúde, com dedicação e esforço, por todos aqueles que operam numa área técnica, porque mediunidade é técnica,
Mediunidade envolve muito mais do que boa vontade, envolve estudo sério e sistemático. Eu não posso servir a uma causa que quer servir à humanidade, sendo um ignorante dos assuntos que nesta causa são versados. Os espíritas envolvidos nas atividades mediúnicas não poderiam deixar de ler, reler a existência toda, as páginas do Livro dos Médiuns, porque está lá, no item de número 223, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, a clareza desse irradiar-se, desse solidarizar-se, que nos permite, enquanto exercendo a mediunidade, não apenas captar as comunicações de espíritos já libertos da matéria, mas prestem atenção, nem sempre libertos das agonias terrestres. É por isso que o médium é útil, porque aquele desencarnado não sabe a quem buscar, não sabe o que buscar. Imagine, eu falo isso, as pessoas me olham torto quando eu digo isto. Se eu desencarnar agora e tiver contato na realidade espiritual, vou voltar para dizer tchau? Eu não. Você não vai nem vir dizer um tchauzinho? Jamais sou capaz de vir aqui por intermédio do médium e dizer mistificação. Então não, pega a bala e vai embora. Mas e os que você deixou? Eu não deixei ninguém. Aqueles que amamos nunca são deixados. Nós estamos sempre com eles, onde quer que estejam. Não vou deixar ninguém, vou tentar não atrapalhar. Já pensou voltar para casa e perceber as coisas do outro lado? Está na hora, eles estão perdendo a hora. Bom, vão ter que acostumar com o relógio tocando. Tem uma conta para pagar, vão ter que juntar o dinheiro e fazer o pagamento. Não posso acordar as pessoas. Se acordar vai ser um sufoco. Até porque o sujeito ama o pai, ama a mãe, até morrer. Quando morre, a primeira providência embala e leva bem longe, né? Para que ele nem atrapalhe aqui. Se a gente disser teu pai vir à noite conversar com você, por favor, essa coisa de alma de outro mundo, nem quero saber. Pois está lá, em cada uma dessas questões, a demonstração de como se dá esse processo. Pois se ele se dá com os desencarnados, pode dar-se com os encarnados também. Lembraram do número? Principalmente os médiuns, capítulo 19, item 223, uma sequência imensa de respostas lúcidas de Erasto. 421, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem os seus pensamentos reciprocamente, e os corpos não estão adormecidos. Diz Kardec num comentário: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa que duas pessoas se vejam e se compreendam sem precisarem de sinais ostensivos da linguagem. Estamos falando a linguagem dos espíritos. Aqueles testezinhos, né? Que de vez em quando a gente faz. O que você está pensando? Deixa que eu falo. E conta. Entre irmãos isso é uma regra. Às vezes não tão benéfica, mas é, porque convivem, se conhecem. Nas relações de além-túmulo, a coisa vai embora. Questão 282, os espíritos se veem e se compreendem, do Livro dos Espíritos. Na questão 389, pela qual acabamos de passar, caiu na última prova. Às vezes as pessoas experimentam repulsa uma pelas outras. É o que se chama a telegrafia humana. Né? Era a imagem de que dispunham na época, a telegrafia humana. Era assim, comunicar-se sem estar ao lado. Kardec fica empolgadíssimo com o telégrafo e registra isso mais de uma vez, quando diz que os meios de comunicação facilitavam a vida. Se ele soubesse hoje
e certamente o sabe, e certamente se lamenta, porque os meios de comunicação nem sempre nos conduzem para onde talvez tenham sido planejados. Chegamos no último episódio. Hoje eu não quis enunciar, mas nós, até para não desanimar, né? Aluno sabe que tem muita coisa para estudar, já desanima. Então a gente não fala. Quem está me seguindo no Livro dos Espíritos viu que nós cumprimos 3 tópicos. 3 tópicos. Vamos ao último. Letargia, catalepsia e mortes aparentes. Que coisa, né? Espírito não sabe falar que não seja de morte. Não, é porque ela não existe. É por isso que a gente fala com a maior naturalidade e ninguém aqui bate na mesa. 3 pancadinhas, né? Isola. Não tem nada disso. Letargia e catalepsia. Primeiro a gente precisaria, então, para começar, né, estabelecer uma distinção entre as duas, para que a gente possa, a partir daí, trabalhar, tá? Vamos com Kardec? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Em se rompendo, nós vamos ter a morte, a volta do espírito à plenitude da vida. E os estados de catalepsia? As catalepsias, também elas revelam uma certa morte aparente e que, se fosse possível observar, às vezes até mesmo algumas funções mais presentes da atividade corporal acabariam por não ser identificadas. E isso leva a pessoa até a ser enterrada. São esses estados que os evangelhos descrevem com o nome de ressurreição. Foi assim com o filho da viúva de Naim, foi assim com a filha de Jairo, mas foi assim com Lázaro, o amigo querido de Betânia. Os que estudaram conosco no sábado, estamos encerrando agora a trilogia Barrabás, Lázaro, Madalena, que José Herculano Pires escreveu para nos falar das coisas do Espírito. Vão ver que Lázaro sai do túmulo porque estava num estado de profunda e evidente catalepsia. E Jesus diz a Marta e a Maria: ele dorme. E elas lhe redarguem: nós sabemos, ele vai despertar no juízo. Não, vai despertar já já. Vamos até lá. E chora ao chegar ao túmulo. Não sei se chora pela situação, dificilmente isto aconteceria com Jesus. Ele chora por ver que, embora estando ao lado de todas aquelas pessoas, de ter-lhes dado a palavra, elas dele duvidavam. Imagine, ele chora. Chora por ver que desse à humanidade um convite para que a humanidade saia do estado letárgico, cataléptico em que se encontra. Desperta, desperta, avança. E dizendo aos que estavam ao seu lado: remova a pedra, como removendo as pedras que nos mantêm imantados ao solo do planeta. Ele diz: Lázaro, vem para fora. E ele sai. E será um morto-vivo, um vivo morto nas comunidades onde frequentava. Será o exemplo mais marcante da presença, do poder de um Espírito como Jesus, que ao nos endereçar um convite, espera a nossa adesão. Quantos de nós estamos sepultados nos nossos interesses? Quantos de nós deixamos esvair as oportunidades preciosas de crescer?
Quanto serviço voluntário adiado, quanto estudo postergado. É preciso acordar. Nas questões, Kardec obtém dos espíritos as informações que explicam os fenômenos. Foi isto que levou a Gênese a desenvolver um estudo todo ele aprofundado acerca dos chamados milagres do Evangelho, para nos esclarecer que os milagres nada mais são do que fatos admiráveis, que o conhecimento que o homem adquire, mercê o seu estudo, a sua dedicação, vai aos poucos permitindo compreender, entender que o Espírito é uma realidade. E se ele é uma realidade, meus amigos, por que dele não cuidamos? Por que adiamos tanto? Por que deixamos para amanhã o que talvez devesse ter sido feito antes de ontem? Não percamos a oportunidade. A racionalidade deu o livro dos Espíritos, dando-nos explicações tão lúcidas, tão evidentes, registrando fenômenos que nada têm mais do que serem admiráveis, porque demoramos muito para entender o seu alcance, para entender a sua profundidade. Jesus está conosco, nos convidando, através desse seu discípulo dedicado, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nos chamando ao despertar. Tenhamos atitudes coerentes, não nos curvemos diante de temores que são infundados. Qual o maior temor que alguém pode manter? O de morrer. Esse temor não tem espaço. É preciso ter consciência, mas a mesma consciência que nos advertirá. Se somos espíritos imortais, prestaremos conta daquilo que recebemos. Do material? Não. O material não tem relevância alguma. Do emprego dele, talvez. O egoísmo, o enfeixar-se, o entesourar-se, o não dividir, isto nos pesará muito, muito, porque a nossa consciência desperta há de se questionar acerca do que fizemos com o que recebemos em depósito apenas. E quem é depositário deve servir, precisa servir. As páginas do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos relegam um estudo acerca exatamente destas questões. Quando nos convidam a agir no bem, a entender esta realidade da qual somos provenientes, como uma realidade que nos precede e que nos aguardará. Na última questão, objeto do nosso estudo, vou me guiar por lá. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E eles respondem, sem dúvida, todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo lhe demonstra como poderoso, que é um meio poderoso de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia e a catalepsia são originárias, pois, do mesmo princípio, a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Na letargia, há a suspensão das forças gerais e o corpo tem toda a aparência de morte. Na catalepsia,
há um pouco mais de pontos a serem observados, mas ambas permitem que entendamos o alcance da revista, de todo o ensinamento espírita. Eu teria aqui inúmeras referências. Falaria para vocês da questão 853 do Livro dos Espíritos, sobre aquela ponto danadinho, né? A fatalidade do instante da morte. Teria o Livro dos Médiuns, no capítulo 14, quando nos fala dos médiuns curadores, destes que podem promover a transferência de recursos que vão vitalizar. Poderia falar de o céu e o inferno, do episódio triste envolvendo a senhorita Anne Belleville. Sim, ela foi conduzida ao sepulcro sem que tivesse efetivamente ido a óbito. E calculem a aflição. Mas ela retorna para dizer: aquilo só deu, ou só aconteceu, até o momento em que eu me conscientizei de que sou um espírito. Deixei a roupa, sigo em frente, porque o meu espírito prossegue. Paremos e pensemos. Informações, meus amigos, não nos faltam. Maneiras de proceder exigem revisão. Se me reconheço um espírito imortal, tem a minha vida seguido os passos que tal informação aponta? É por isso que estamos aqui juntos. Decidamos, nos ajudemos, porque Jesus e os bons espíritos não cessam de fazer isto por nós.